noite. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, boa manhã, bom dia. Dependendo quando vocês vão assistir essa live ou algum trecho dessa live. Então, Eu sou Sheila. Eu sou Esteban, nós somos o Bio2, Biodança Bio2. E ajudamos você a expressar com liberdade quem você é e ser protagonista da sua vida. Assumir o protagonismo da sua própria vida. Não é pouco. E hoje o assunto da nossa live é instinto. Instintos. Reconexão com os instintos, com a fonte mais primordial de vida. Então, reconexão com os instintos para quê? Para uma vida mais saudável. Então, instinto aqui tem a ver com preservação da vida e com saúde. Porque você pode se perguntar, ora, mas instinto, o que isso tem a ver com o meu dia a dia? O que isso tem a ver com a minha vida? Né? Eu, um ser civilizado, né? De uma cultura... Parece assim que o instinto é uma coisa meio que animal, meio violenta, ultrapassada, meio agressiva, né? Meio desordenada, desorganizada, uma coisa muito até brutal, né? E não é, na verdade os instintos são a fonte primordial de vida que nos mantém, que nos trouxe até aqui como espécie. Seres humanos estamos ainda na face da Terra graças principalmente aos instintos. Os instintos têm todos os instintos têm uma diversidade, uma multiplicidade de instintos, e eles têm todos eles como função a preservação da vida, a manutenção da vida. Então, em alguma medida, esse tema ele está sim relacionado com a nossa vida e com o nosso dia a dia, porque está ligado a patologias, a distúrbios comportamentais muito comuns, né, na nossa época, e esses distúrbios e mesmo essas patologias físicas, psíquicas, podem sim estar relacionadas a desvios, né, distorções, repressões, perfeito, dos instintos. Então, está na base uma desconexão com o instinto como um lugar de sabedoria, o lugar de saber da espécie, porque o instinto é algo que foi construído pela espécie ao longo de sua evolução, ao longo de centenas, milhares, milhões de anos. E o instinto é um saber nato. A gente não aprende nada relativo ao instinto na escola, com a família, com os amigos, na sociedade. Não, é algo que nos pertence já quando nascemos. É algo nato, que está em todos nós. Como os batimentos cardíacos, como a respiração, é uma coisa que independe da vontade da pessoa, dos seres humanos. Digamos assim, está no disco rígido. Quando a gente nasce, já no HD já vem os instintos, já é pré-instalado, tá? Já pré-instalado na nossa espécie. Então vamos falar de uma forma mais concreta ainda sobre o instinto. Um distúrbio no instinto pode causar, por exemplo, a obesidade, né? Sim. Por quê? Porque uma distorção do instinto alimentar pode, numa determinada medida, causar essa distorção. Então, porque o instinto é um impulso, é uma vontade que vem, por exemplo, de comer, da necessidade de se alimentar, de se nutrir, de comer. Então, o instinto está ligado a isso, ele vai avisar, é uma sinalização. E, ao mesmo tempo, ele tem uma capacidade que, uma vez saciada essa vontade, essa sinalização, ela para. Se eu estou com algum tipo de distúrbio nesse instinto, que é o instinto alimentar, é como se não houvesse a informação que eu preciso parar de comer. Sim. Eu continuo comendo de forma compulsiva, né? E mais, na nossa sociedade, que é uma sociedade que estimula muito o consumo, o consumismo, né? E que é o consumo desvairado, desmedido, muitas vezes desnecessário, uma distorção no instinto básico, como o instinto alimentar, que leva a atitudes compulsivas, como a compulsão pela comida,
também pode haver aí uma distorção e uma atitude compulsiva no sentido de consumir mais, de comprar e comprar Sim. e comprar, né? Então, uma distorção básica no instinto pode gerar comportamentos e atitudes muito comuns no nosso dia a dia, né? Nos dias atuais. Na atualidade, o convívio em sociedade, essa sociedade extremamente consumista, essa sociedade extremamente descartável, né? Nos leva a consumir, por exemplo, de uma maneira desmedida, coisas que não precisamos e com o intuito de preencher essa falta, né? Essa falta que nós deveríamos mobilizar para viver mais, para ter experiências mais saudáveis e mais gostosas, né? De contemplação. Então, a gente quer possuir, a gente quer ter mais e mais e mais. E também engolir a vida, Sim. né? Por isso, é uma fome, né? Uma fome, não só uma fome por comida, né? Não, Você fome por tem tudo. fome de quê, né? A música já diz, você tem fome de quê, né? Então, é uma vontade de devorar, né? Sim. De devorar, e às vezes devorar o outro, né? Devorar consumindo, né? Comprando consumir desvairadamente. as relações, consumir os cursos, as coisas que a gente faz de uma maneira desmedida, de uma maneira assim aditiva, né? Outra distorção dos instintos seria, por exemplo, a conservação da vida, é um instinto, um dos principais e dos mais. Quando a gente fala de instinto, a gente pensa luta e fuga, né? Se eu estou perante um perigo, aí eu dou no pé, eu vou fugir. Ou atacar, né? Para me defender Ou também. me defendo, ou luto, ou então se o perigo é muito grande, aí eu vou fugir. O comportamento em sociedade, nas sociedades atuais, tem desvirtuado tanto essa questão natural, que deveria ser natural e tudo, tem reprimido tanto e tem desvirtuado tanto que muitas vezes a gente fica paralisado ante o medo. Ante o perigo, a gente fica paralisado e aí, se não correr, o bicho come, né? Se correr, o bicho pega, e se não correr, o bicho come. Então, muitas vezes acontece isso. Perante o perigo, a gente fica paralisado. Pergunta se algum animal fica paralisado. Se fica paralisado é porque se mimetiza e também Sim, aí já por uma questão recurso. é outro recurso instintivo. Sim. Ele não fala, eu vou me confundir aqui com as folhas da árvore para o predador não me atacar e não me comer, e não me deglutir aqui. Não, naturalmente ele tem esse recurso. A gente tem recursos também pré-instalados, digamos assim, que são os instintos, só que ao longo da história o ser humano foi reprimindo esses instintos. E um aspecto importante aí do instinto, Esteban, que você está colocando, é que todo instinto, ele é acionado, né, por algum estímulo, né, principalmente um estímulo externo, por exemplo, esse que você está colocando, de luta e fuga diante de uma situação de perigo, né, então um estímulo externo, ele leva a gente a tomar uma atitude diante do estímulo, seja atitude de luta, seja uma atitude de fuga, né? Sim. No sentido de preservar a própria vida, né? A integridade física, etc. Mas uma vez que o perigo deixa de existir, voltamos, né, a uma situação de tranquilidade, né? Sim. Então voltamos a um equilíbrio. O que acontece... Alarme dispara quando tem que disparar. E depois ocorre e de novo... desarma, né? Desarma quando tem que desarmar. Qual é o problema dos dias atuais? O problema do dia atual desarma nunca. é que não desarma. Exatamente. Então, é sempre uma sensação de perigo, de risco, de que eu preciso estar sempre atenta, de que eu preciso estar sempre em luta, né? Seja pelo trabalho, seja para o dia a dia em casa. Então, essa constante luta ou mesmo fuga, né? Também é um estado de alerta constante
em que é também uma distorção desse instinto. Com certeza, né? com certeza. Aí quando a gente tem que repousar, tem que dormir, a gente continua pensando, a gente continua preocupado, ou seja, ocupado antes de um momento apropriado. Então, a ansiedade não é mais que isso, é antecipar algo que pode vir a ocorrer. Normalmente, via de regra, para quem tem estado de ansiedade. para quem tem TAG, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizado, é um estado de vigília, de ativação e da adrenalina permanente porque sempre pensa que vai ter situações futuras catastróficas, terríveis, que nada vai dar certo, que tudo vai ser ruim, que vai ser perigoso, E aí, então, está num estado de alerta permanente. Sim, aí essa é uma distorção do instinto, porque o instinto de luta e fuga, por exemplo, de luta e fuga, se eu não consigo enfrentar, eu vou dar no pé, eu vou fugir. E se eu consigo enfrentar, de repente, eu luto e tenho condições de vencer. Agora, estar um mês antes do perigo se apresentar ou do desafio se apresentar, já estar nessa situação e continuar, depois que já passou, continuo com a adrenalina a mil. Obviamente, aí tem uma distorção. E essas são o que o criador da biodança, Rolando Toro, o chileno criador da biodança, chamava de doenças da civilização. Sim, aí nós temos depressão, nós temos ansiedade, nós temos uma série de distúrbios dos tempos atuais, né? Os mais do século passado e desse século. Sim. Principalmente. Nos dias atuais a gente tem uma distorção muito profunda dos estímulos externos em relação a como a gente vai reagir a esses estímulos baseado num instinto de conservação da vida, que todos os instintos têm essa função de conservar, de preservar a vida e de conservá-la, de dar manutenção à vida para o ser humano conseguir existindo na face da Terra, né? Mas nós vivemos num mundo que valoriza muito o intelecto, a racionalidade, o pensar, né? Uhum. Em detrimento do sentir, né? Em detrimento do corpo, em detrimento desse saber primordial, que é um saber anterior, né, ao intelecto, ao racional, ao cognitivo simbólico. Sim, né? Biologicamente, fisiologicamente, a gente tem um neocórtex, né? O cérebro que a gente vê, essa massa cinzenta, que a maior parte, o ser humano tem desenvolvido isso nos últimos milhões de anos, e nós temos vários cérebros, temos 3 cérebros, temos o cérebro reptiliano, que é aí que está sediada a questão dos instintos. Esse cérebro também chamado de cérebro animal, o cérebro mamífero. Esse aí está super, hiper, mega reprimido e muito desvalorizado. A sociedade tem isso e tem, nos últimos séculos, tem assumido muito o discurso de nossa, é irracional. Isso aí é irracional, isso aí não tem lógica, isso daí não é cartesiano, isso daí não foi pensado, pensa 2 vezes antes de agir. Se vou parar para pensar na frente de um perigo, vou parar para pensar 2 vezes, aí o bicho já me comeu. Então tem um detrimento, uma hipervalorização do pensar e do intelecto, né, do cognitivo, em detrimento do corpo, dessas funções pré-instaladas, vamos dizer básicas, assim. né? Básicas, de instinto de conservação. Né? Importantíssimas para a saúde, importantíssimas para o equilíbrio psíquico, físico, né? Também esse mundo, Esteban, esse mundo audiovisual que nós estamos aqui, né? Então, cada vez mais toma espaço da nossa vida esse mundo audiovisual, né? E esse mundo virtual, né? Virtual, em que temos muito
estímulos, né? Muitos estímulos, muitas informações, muitas vezes não damos conta de tantas informações. Isso. E atividade zero, né? Atividade física zero, né? Não temos encontro, não temos o toque, não temos o aconchego, o abraço. Então, é um mundo ideal, virtual, que não é concreto. E o ser humano precisa dessa concretude, desse abraço, desse toque, dessa carícia, desse olhar também, esse olhar real, né? Um outro instinto que frequentemente está distorcido nos dias atuais é o instinto exploratório, né? Então, ele está, de certa forma, exacerbado, inclusive por esse excesso de estímulos que nós temos no dia a dia. Eu preciso sempre saber mais, eu preciso sempre estudar mais, eu preciso sempre ganhar mais, eu preciso viajar mais, conhecer mais lugares, né? Então, essa necessidade absurda, né, dessa expansão, dessa exploração, de ir além. Não há nada de errado em querer ir além, querer aprender mais, né? E querer crescer profissionalmente. Isso é bom. Tudo isso, numa certa medida, é importantíssimo e saudável, sem dúvida. E esse instinto exploratório, essa vontade de saber mais, de conhecer novos lugares, de transitar, nos trouxe como espécie ao que somos hoje, né? Não é à toa todo o avanço tecnológico, científico, está ligado na sua base ao instinto exploratório da nossa espécie. Hoje a nossa espécie habita o planeta de um polo ao outro. Isso está ligado ao instinto exploratório, né, dos nossos antepassados que vagaram pelo planeta, que descobriram novas formas de alimento, de alimentação, de proteção, de moradia, enfim. Sim. Então, esse instinto exploratório ele é fortíssimo na nossa espécie e importantíssimo. No entanto, quando distorcido, também ganha uma capacidade de gerar desequilíbrios muito grande, justamente porque ele é muito importante. Claro, muito profundo são os desequilíbrios, por quê? Porque a pessoa está querendo mudar toda hora e querendo nessa mesma velocidade que a gente passa as telinhas do Instagram, né? Nessa mesma velocidade a gente quer viver a vida. E a gente quer relações, por exemplo, relações afetivas que sejam praticamente nessa velocidade. Aí, atualmente, lamentavelmente, ou infelizmente, é muito comum as pessoas que, nossa, mas a tua namorada, e depois dessa já a fila andou. Depois daquela namorada eu já tive 5, 6. Nossa, mas você realmente conheceu a pessoa, você estabeleceu um vínculo. Ah, não, até a primeira dificuldade já foi, já era, já passou a telinha, a fila anda. Então isso promove e provoca nas pessoas um estado de um vazio existencial. Se nada fica, eu também não fico, eu sinto... Eu também estou passando, né? Sinto que eu estou passando, sinto que eu sou somente um holograma, algo que está agora e daqui a poucos segundos já não está mais. Sim. Como a velocidade dos stories, que são cada vez mais rápidos, agora 24 horas, mas cada vez são mais rápidos, né? Mudando, e não, tinha um vídeo aqui, mas agora já não tem mais. Não tem mais. Já passou. Então essa sociedade líquida que o filósofo Bauman fala, é isso que escorre entre as mãos. E isso provoca as doenças da civilização, que é a depressão, que é o vazio existencial, ansiedade. Que é a ansiedade, é viver muito no futuro, é sentir que a vida não tem sentido nenhum, é sentir que não sentimos, né? É o sentir que não sentimos. Essas são provocadas por uma disfunção, uma repressão e uma disfunção dos instintos básicos, muitas vezes. E se você estiver assistindo essa live e estiver gostando, dá um like pra gente. Sim. E também, se quiser, vai lá no YouTube, no nosso canal, porque lá nós temos outros conteúdos também interessantes, nós temos entrevistas e você pode ter acesso a outras falas, a outras conversas muito interessantes que têm a ver com o seu dia a dia.
todas as nossas lives, sejam como essa, de conteúdo, ou seja uma live entrevista, um bate-papo com alguém, ela sempre está ligada ao dia a dia, né? Sim, é um conteúdo do dia a dia, algo que acontece ou que tem a ver com o nosso dia a dia, sempre é abordado sobre a óptica da biodança, do processo evolutivo do Bio2, proposto por nós, pelo Bio2. Então, mas que é o instinto, né? Essa é uma boa pergunta central. Eu gosto quando você dá aquela definição da palavra, né? Instinto. Instinto é instigar, é o que nos instiga, o que nos movimenta sem um condicionamento ou sem uma vontade assim a priori. Mas a origem da palavra é instinto, né? Instinto é isso, é de instigar. Tem outras correntes etimológicas que falam que instinto é dentro, né? Estar em nossa própria cor, nossa cor original, nossa tinta, né? Nossa coloratura, nossa cor original. E ultimamente, nos tempos atuais, a gente tem perdido bastante essa cor, estamos bastante desbotadinhos, ou algumas cores estão demasiado intensas, em detrimento de outras. Em detrimento de outras. Então, é uma conduta, como você está dizendo, como já diz a origem da palavra, nata, inata. Ela é hereditária, né? Ela está no nosso potencial genético, como espécie humana. Isso, não requer aprendizagem. Não é uma coisa que a gente vai aprender. Já vem de fábrica. Já vem pré-instalado. Isso. E acontece, é estimulado frente a estímulos específicos, né? Estímulos externos. Digamos assim, é disparado. Isso é disparado com estímulos bem específicos. Por exemplo, um perigo. E aí, ou fujo, a luta e fuga, que é o que a gente mais se identifica como o instinto, assim. Luta e fuga. Ou fujo, ou fico aí, ou enfrento a situação. E também ele para, né, quando o estímulo deixa de existir. Sim. Quando o perigo para de existir, eu não preciso mais da luta nem da fuga. Sim. Então, esse é um instinto equilibrado, é um estado natural, equilibrado do instinto. Né? Uhum. E a finalidade biológica é adaptação, né, ao meio e a sobrevivência da espécie. A permanência da espécie. É isso. Então, e ele não está separado, o instinto ele está ligado ao outro. Então, é uma rede sistêmica. Né? Ele está ligado ao outro e ajuda o outro a funcionar. Então, os instintos eles estão ligados. Quais são os principais instintos da nossa espécie? O gregário. O ser humano tem necessidade de estar junto, até por uma questão. Em grupos, né? Em grupos, porque a união faz a força, porque se a gente fica junto de outras pessoas, temos essa necessidade, a necessidade de pertencer a um grupo. Pertencimento, isso é muito, muito importante. Proteção, até temperatura. nas sociedades primitivas, na pré-história, se juntavam, as pessoas juntavam, se estavam em uma região fria, muito fria, se juntavam para, com o calor do corpo, se aquecer e não morrer de frio. Então, instinto alimentar, já falamos, luta e fuga. Falamos também. O instinto exploratório, falamos também. O instinto maternal. Maternal, importantíssimo. Né? Por exemplo, o instinto alimentar, por exemplo, a criança, ela não diz, agora vou mamar, eu estou com fome. Não, naturalmente vai. E busca, né? Busca o seio da mãe. E no seio da mãe, a mãe também não fala, agora eu vou produzir leite para alimentar a minha criança. Não, naturalmente o leite ali é produzido. Isso. E quanto mais a criança estimula mamando, mais leite é produzido. Com certeza. E se a criança parar de estimular, começa a diminuir a produção. Então, é o instinto alimentar e o instinto maternal agindo de uma forma... Agindo de uma maneira integrada. Né? Integrada. De uma maneira integrada. Então, por isso, os instintos eles funcionam assim, de uma forma sistêmica, eles se complementam e se potencializam, um ajuda o outro. Né? Sim. Isso funcionando de uma maneira adequada, de uma maneira equilibrada, de uma maneira harmônica, né? E muitas vezes não é o que acontece nos tempos atuais. Na atualidade, muitas vezes, infelizmente, a gente tem provocado muitas distorções nesses instintos básicos.
A aprendizagem, né, o processo de educação e aprendizagem, ele pode permitir que o instinto se manifeste naturalmente ou ele pode distorcer, obstruir, reprimir, desorganizar. Então, tem vários aspectos aí que distorcem, né, o instinto, que afetam a manifestação do instinto. Uhum. Então, muitas vezes as regras de conduta social, elas são importantes, sem dúvida, para a convivência, né? Existem regras sociais importantíssimas. Nós não estamos dizendo aqui que vamos viver de uma forma qualquer, sem levar em consideração as regras sociais. Não é isso. Mas estamos dizendo que o instinto e essa sabedoria básica da espécie, elas têm sim que estar ali presente e ser profundamente respeitada e não marginalizada, como é hoje na nossa cultura. Sim, em várias culturas o ser humano foi construindo uma sociedade de repressão dos instintos. Os instintos não são legais, os instintos não são chiques, os instintos não... não estão na moda. Nossa, e muitas vezes por coisas assim morais, profundamente morais e totalmente distorcidas. Por exemplo, estamos falando da amamentação. A mãe, em muitas culturas, não pode alimentar livremente seu filho em público, porque ela vai mostrar o seio, isso aí é proibido. Aí a criança chora muito e a mãe não pode amamentar porque não está bem visto socialmente que ela retire o seio e exponha o seio. E aí a criança vai ficar chorando. O instinto alimentar dela o instinto maternal da mãe estão totalmente reprimidos. Estão totalmente vinculados, estão sendo reprimidos. Isso, claro que isso depois vai provocar traumas na vida da criança e também da mãe. A mãe vai se sentir frustrada, vai se sentir mal e pode até entrar em depressão. Esse tipo de coisas que parecem condutas, são regras sociais. Isso aí vai interferindo muito na manifestação clara dos instintos e natural que seguiriam uma vida saudável. Agora a pergunta seria assim, Sheila, e na biodança, e no processo evolutivo proposto pelo Bio2, como é que a gente trabalha esses instintos? Vamos dizer assim, como trabalha? Quais são a possibilidade de sanar ou de manifestar? Como seria isso na prática? E aí? Então, o programa Bio2, Biodança, nós temos jornadas. Nós trabalhamos com os grupos, são grupos regulares, né? Então é sempre um processo ao longo de um determinado tempo. E nesse processo nós temos jornadas, onde trabalhamos alguns temas. E uma das jornadas que nós temos é justamente essa, a jornada dos instintos, onde nós dançamos, né, com músicas, com exercícios apropriados, baseados na metodologia da biodança, né, os instintos, uma reconexão, né, uma reconexão progressiva com esses instintos. Então, nós temos sessões diferentes em que dançamos instintos diferentes. Essa é a proposta. Sempre na abordagem da biodança, como a Sheila acabou de falar, com músicas especificamente selecionadas, muito bem selecionadas e estudadas para produzir esse efeito na gente. Mas vai ser dança. Muitas vezes as pessoas que não conhecem a biodança, que estão chegando pela primeira vez, entram em contato, ligam no telefone, entram em contato pelo Instagram, pelo Facebook, YouTube, e perguntam quais são os ritmos que vocês dançam, porque eu já dancei zouk, já fiz dança de salão, gafieira, também um pouco de forró. Aí não é esse tipo de dança. Na biodança, a gente tem um movimento pleno de sentido pela vida, por isso vida, e dança no sentido de um movimento pleno de sentido. Um movimento pleno de sentido é quando a gente entra no fluxo de vida, por exemplo, no fluxo dos instintos. Então a gente trabalha, por exemplo, o instinto de luta e fuga, muitas vezes com danças que têm a ver com um ritmo e uma atividade muito comum aqui no Brasil, que é a capoeira. A capoeira, em seus movimentos, expressa naturalmente
o avanço né? e o recuo. Então, luta e fuga, essa possibilidade. Tem momentos que eu tenho que recolher, porque são momentos onde o desafio, o que se me impõe é muito forte, pode me derrotar, pode acabar com a minha vida. E tem momentos em que eu posso avançar e lutar. Tenho alguma chance ou chances de derrotar o oponente ou o desafio, vencer o desafio. Então, isso aí, quando está no corpo, colocado no corpo, é uma proposta de revincular com esses movimentos que deveriam ser naturais, esses movimentos que deveriam ser naturais. Esse é um exemplo. Para cada um dos instintos, a gente tem danças específicas, músicas, né? Danças e músicas específicas para ir resgatando, essa conexão. Reconectando com isso que seria uma fonte natural e sadia de vida que a gente tem perdido, esse vínculo ao longo da civilização, da dita civilização, que muitas vezes não nos ajuda em nada, todo o contrário. Então, alguém que começa a fazer biodança, resgatar um instinto, sim? Alguns exemplos. Um dos primeiros benefícios que as pessoas relatam é o equilíbrio na questão do sono. Esse é um equilíbrio muito importante. Esse está ligado a qual instinto? Esse termo, instinto de equilíbrio. É o instinto de equilíbrio. Entre outros. Por quê? Porque também pode estar ligado ao instinto de luta e fuga. Agora, está distorcido na medida que eu vou ter um exame de vestibular daqui a 15 dias e as próximas 15 noites eu não vou dormir. E como que a biodança trabalha e como é que nós entramos, né? Como é que a metodologia da biodança trabalha e proporciona uma maior conexão com esse instinto de equilíbrio, que inclusive ajuda no processo de relaxamento, no processo de sono, né? Então, porque toda sessão de biodança, ela tem atividades, ou é melhor, ela tem danças, movimentos de ativação, que busca vitalidade, né? Conexão com vitalidade, com alegria, com ritmo, e ela tem... Toda aula de biodança tem movimentos e tem danças de relaxamento, são danças que visam diminuir a atividade, né? Atividade mental, atividade física, né? Então, toda a sessão, toda aula de biodança, ela tem uma curva de ativação e de regressão. E é essa pulsação natural que está ligada ao instinto de equilíbrio, que muitas vezes a gente perde, porque está sujeito a tantos estímulos e a um corre-corre tão grande, a um estado de estresse quase permanente, que eu começo a precisar de remédio para dormir, por exemplo. Porque naturalmente, essa pulsação que devia ser natural e ocorrer durante um dia e a noite não acontece mais. Com certeza. Então, voltar para o corpo e conectar de novo com essa regulação, essa autorregulação que é natural. Que é natural, mas a gente perde. Isso, né? E a gente vai perdendo ao longo do tempo. Sim. Então, essa conexão com o instinto de equilíbrio, nesse caso, ocorre em toda a sessão, em toda a aula de biodança. Sim. E aí é progressivo. E é por isso que um dos primeiros relatos das pessoas quando começam a fazer biodança é, em geral, a melhoria do sono, da qualidade do sono. Então, outra questão muito frequente, bastante presente nos relatos, na biodança a gente tem sempre uma primeira parte que nós chamamos de verbalização, de partilha, onde a gente fala de o que vivenciou a semana anterior. A gente não racionaliza imediatamente depois da dança, né? Aí a gente deixa passar uma semana e na semana posterior à dança, ao encontro, à sessão de biodança, a gente relata como se sentiu. Em primeira pessoa vai falar como se sentiu. Muitas vezes as pessoas relatam assim: eu, quando cheguei na biodança, há uns 6, 7 meses atrás, eu realmente me sentia muito sozinho. E eu não tinha nem ideia do que isso estava provocando na minha vida. Como eu estava me sentindo, não estava me sentindo legal.
Eu me sentia solitário, não chegava a ser isso, mas eu não estava legal, eu voltava para minha casa aqui em Brasília e não tinha muita coisa para fazer, aí de repente saía, ia no barzinho, tomava uma cerveja, depois voltava para casa e a minha vida estava muito assim, estava muito solitário, mas eu não percebia, eu não percebia. E aqui, com os vínculos afetivos, com essa possibilidade que eu tenho aqui de uma vez por semana encontrar com as pessoas, conversar com as pessoas, falar do que eu sinto, como eu me sinto, isso tem feito toda a diferença na minha vida. E se a gente vai ver, é um instinto gregário. Sim. Essa necessidade que a gente tem de pertencer. Cada vez mais, nós estamos comentando isso outro dia com Sheila, cada vez mais esse ano, por exemplo, esse último ano, muitas pessoas relataram quando chegam para o grupo, que começaram a fazer biodança ou vêm de outro grupo, eu estou com uma necessidade muito grande de pertencimento. Eu não me sinto pertencendo a lugar nenhum, né? Eu não me sinto pertencendo no ambiente de trabalho, com a minha família não estou muito bem, e por aí vai, né? Sim, então, relacionamento afetivo também não está legal. Sim. Aí eu sinto que estou como um peixe fora d'água em todos os lugares. Então, essa reconexão afetiva faz com que a gente fortaleça, resgate, reconecte com essa necessidade de vínculo, essa necessidade de pertencimento, essa necessidade que o ser humano tem pelo instinto gregário de se sentir fazendo parte de um grupo, sentir junto, de sentir aceito, de sentir que pode confiar. E mais, não é um grupo qualquer, né? Porque às vezes a gente faz parte de grupos e esses grupos são às vezes até tóxicos, né? Sim, são grupos que não são saudáveis, que não trazem estímulos positivos, até diminui a nossa autoestima, né? Sim, mas a gente tem que pertencer. Joga a gente para baixo. Por exemplo, né? é um grupo de trabalho, um grupo laboral. Aí eu tenho que participar do grupo. Ali de alguma forma. Mas eu posso procurar grupos mais saudáveis, grupos mais nutritivos emocionalmente, grupos que eu possa confiar, que eu possa dividir algo, que não estejam ali só num processo de competição. Muitas vezes são grupos competitivos que estão ali um disputando com o outro. Muita crítica, muito julgamento. Ou julgamento, isso é o mais comum. Então, grupos que sejam mais afetivos, onde eu posso confiar, onde eu posso relaxar, onde eu posso não ter medo do julgamento do outro. Então, buscar o instinto gregário também me leva não só a viver em grupos, mas a buscar grupos mais saudáveis para a minha vida. Com certeza, mais nutritivos. Então, essas referências também são trabalhadas ou também são estimuladas na biodança, né? Porque a biodança, ela sempre acontece em grupos, né? Em grupos afetivos. Isso. Então, reconectar com esse pré-instalado que a gente tem e que a gente tem perdido ao longo do tempo, ao longo da civilização, da suposta civilização, tem perdido. E aí muita gente, claro, com uma resposta reativa e rápida, fala: então eu tenho que ser um selvagem. Então a proposta da biodança é uga-uga, voltar para as cavernas e voltar a ser um selvagem. Não, a gente não está, tem que ser racional, não posso pensar mais. Não posso ter um pensamento abstrato, não. Eu tenho que agir de acordo com meus instintos. Não. A proposta da biodança é bem diferente disso. A proposta da biodança é justamente uma reconexão, por exemplo, com esse instinto esse instinto altruísta. O instinto maternal, o instinto altruísta é se colocar no lugar do outro. É empatia pura. É agir sem me importar com o outro? Não, é todo o contrário, justamente. É um instinto gregário, é estar junto dos outros, mas realmente junto. E não amontoado. Estarmos juntos por uma decisão e por uma escolha, por um sentimento. Eu estou bem com vocês, eu posso confiar em vocês, eu posso confiar no grupo e me faz muito bem. E é prazeroso para mim estar nesse grupo. Eu quero, tem gente que espera toda terça-feira. Nossa, hoje é o dia da biodança. Uau, hoje acordei melhor porque já sei que à noite vou me encontrar com pessoas queridas, com pessoas nas quais eu posso confiar e com o meu querido grupo de biodança.
É assim que acontece. Acontece dessa maneira. Então é todo o contrário, nada disso de, eu tenho que ser selvagem. Que é isso que a sociedade tem imposto para a gente. Então os instintos são sujos, os instintos são selvagens, os instintos são irracionais. Não. Eu gosto de comparar, Esteban, sempre gosto de comparar com a matemática. Na matemática, para aprender matemática, a gente primeiro aprende os números, aprende a contar, aí depois aprende a somar, depois aprende a diminuir, a multiplicar, a dividir, enfim. A matemática é uma construção em que a gente vai aos poucos, né, ampliando, aumentando o conteúdo que vai ficando mais complexo. Por quê? Porque a gente tem que ir criando condições mentais, né? A criança, à medida que vai aprendendo, criando condições internas, né? Neurológicas e tudo mais, para entender raciocínios cada vez mais complexos. Sim. Até alguém que vai estudar engenharia e aprende cálculo integral, aprende derivada, que são já raciocínios matemáticos mais difíceis. E é a mesma coisa, o instinto é um saber, é um conhecimento básico. Então, o fato de hoje nós estarmos numa civilização intelectualizada, que tem um racional extremamente desenvolvido, não significa que eu vou marginalizar e esquecer o instinto, né? De forma alguma, o instinto está na base desse conhecimento. É uma forma de saber e de conhecimento também importantíssimo. E é um tesouro da nossa espécie, né? Então, seria irracional negar o instinto. Isso é irracional, isso não faz sentido, né? Então, é isso. E a mudança é gradual, como a Sheila acabou de falar. E essa é a proposta da biodança. É uma gradualidade, uma progressividade. São mudanças que não quebram nada. A gente na biodança costuma falar, a gente não quebra nada. A gente pode ir dissolvendo algumas questões que não são legais, que não são boas no sentido de não são saudáveis, não estão a favor da vida. Estão contra a vida, não me faz bem. Então, aí eu vou quebrar essas repressões, quebrar essas coraças? Não. A biodança propõe um desmanchar, um dissolver dessas coraças. Por quê? Porque a biodança propõe sempre pelo caminho da alegria, pelo caminho do bem, do bem-estar, e não pelo caminho de destruir todo o que eu tenho, porque muitas coisas dessas são boas, não são ruins. Só que a perspectiva onde a gente vivencia isso não é legal, ou não está sendo legal para a gente, ou está sendo demais para a gente. Então, proporcionar esse equilíbrio dinâmico, mas proporcionar esse equilíbrio aos poucos, é um processo. E aí também na biodança lutamos contra esse imediatismo, que nós estávamos falando no começo da live, que é esse imediatismo proposto, por exemplo, nas redes sociais, né? Estamos agora numa rede social com essa live, mas temos consciência de que as redes sociais provocam um imediatismo assim, de passar as telinhas vertiginosamente, e levamos isso para a nossa vida, para nossas relações, nossos relacionamentos, esse imediatismo, que tudo passa rapidinho, né? Tudo é muito rápido. Então, é isso que nós tínhamos para. Mas temos um convite muito especial. O convite. Se você está gostando do tema, se você se interessou e está gostando do tema, acha que faz algum sentido para você, se prepare, porque dia 14 de dezembro, às 20 horas, nós vamos ter um evento muito, muito especial, próprio para você, especial para você. Onde nós vamos trazer informações muito mais interessantes muito sobre precioso. esse tema. Preciosas, né? Sim, informações preciosas. Então, guarde aí. Dia 14 de dezembro, às 20 horas. A gente vai passando essas informações aos poucos. Vamos fazer um mistério. Vamos. Sim, mas guarde essa data, agende nessa data, reserve nesse momento, que a gente vai ter um evento muito especial. Aqui pelas redes sociais, nós vamos informando. Sim? Então,
tema de hoje fica por aqui. fica por aqui. Instintos para uma vida mais saudável. Então, um abraço, um beijo no coração. Uma queridos. ótima semana. E Ótima semana, muito Sandrinha. obrigado pela participação. Uma boa semana para todos vocês. Tchau, tchau.